estudos, a prevalência da endometrite crônica varia bastante entre os estudos, tanto por conta da diferença do critério diagnóstico utilizado para definir a endometrite crônica, quanto pela população estudada. Então, aqui eu trouxe, por exemplo, dentre as mulheres com falha de implantação recorrente, a gente tem uma prevalência estimada entre 13,9% e 57,5%. Ainda assim, é uma variação muito grande, também porque o diagnóstico de falha de implantação recorrente é algo que varia bastante na literatura. E o mesmo acontece para abortamento de repetição, que a gente tem uma variação também bastante grande, uma prevalência estimada entre 7% a 56% desse grupo de mulheres. Tá? Então, esse é o peso e a importância de trazer e se atualizar um pouco sobre a endometrite crônica. A gente evoluiu bastante nos últimos anos no laboratório, então a gente tem qualidade no blastocisto e a gente ainda esbarra com taxas de sucesso não tão altas. Então, vale a pena a gente investigar esse endométrio que está recebendo esse embrião bom. Como eu falei, né, o critério diagnóstico também é um desafio. A endometrite crônica já é desafio por ser assintomática, por ter sintomas inespecíficos, e no diagnóstico, mesmo com uma boa ferramenta, que é a esteroscopia, a gente tem uma variação na acurácia muito interobservador dependente. Então, nas mãos qualificadas é uma ferramenta ótima, mas tem essa variação de acurácia. Então, nos últimos anos também foi buscado ter um padrão para melhorar a acurácia diagnóstica da esteroscopia. E com esse padrão estabelecido, a gente tem alguns critérios, né? Então, os micropólipos, que é essa imagem que a gente está vendo aqui, são pólipos menores que 1 milímetro, visualizados na esteroscopia. Outro ponto é a hiperemia focal, que é um dos mais frequentes. Alguns estudos apontam que esse é o mais frequente visualizado na endometrite crônica. O aspecto em morango, os spots hemorrágicos, que quando a gente visualiza a hiperemia, ele é contornado com os vasinhos, uma irregularidade. E o endométrio edemaciado e pálido, que é mais característico da fase secretora, quando ele aparece na fase proliferativa, é indicativo de endometrite crônica. Para vocês visualizarem, vou trazer um videozinho, deixa eu ver se abre aqui. Para vocês terem noção de como é uma esteroscopia, né? O que o examinador enxerga quando faz o exame para diagnosticar. Então, essa é a entrada, né? No canal, na cavidade. Já dá para ver bem esse aspecto em morango, bastante permeada a cavidade uterina. Esses pontinhos brancos em permeio, a tanta hiperemia. Aqui ele está vendo o ósseo esquerdo. Agora, virando a câmera, está vendo o ósseo direito da cavidade uterina da paciente. Mais uma olhada. Essa é a panorâmica que eles falam. Está bem bonito o vídeo. Dá para a gente acompanhar bem. E aí agora vocês vão ver uma biópsia realizada pelo próprio equipamento da esteroscopia, um BETOC, provavelmente. E aí realizando a biópsia endometrial. Tá? Então, essa biópsia endometrial enriquece o diagnóstico, né? Complementa, porque com esse material pode-se fazer uma análise histopatológica, buscando pela presença de plasmócitos, que é uma célula inflamatória que não deveria estar no meio do estroma de um endométrio saudável. A análise imunistoquímica veio para enriquecer e melhorar a acurácia do diagnóstico. Então, quando a gente faz a marcação para CD138, que é específico pela plasmócito, é claro que não é a única célula que é marcada por CD138, mas é bastante específico. A gente melhora a acurácia e diminui essa variação interobservador, que é presente tanto no esteroscopista quanto no histopatologista. O diagnóstico pode ser complementado pela pesquisa dos principais agentes causadores de endometrite. Não chega a ser um critério diagnóstico, tá? Mas pode servir como ferramenta. Então, uma parte dessa amostra, dessa biópsia, pode ser enviada para a cultura, por GRAM,
e também para análise de PCR para aquelas bactérias que não são culturáveis por Gram, como a clamídia, micoplasma, ureaplasma, tá? Então, isso é um pouquinho da introdução, e agora a gente vai entrar no primeiro artigo, sugerido pelo Dr. Marcelo. Peraí, deixa eu botar para cá. Então, esse primeiro, os dois foram publicados na mesma época, tá? Em junho de 2021. Esse primeiro do grupo italiano, inclusive, esse nome Titinelli aparece bastante quando você faz uma revisão, vai buscando nos últimos anos, é um nome de peso. Então, como é que foi feito o estudo? Esse estudo é um estudo retrospectivo. Peraí, que eu acho que foi demais. Aqui, desculpa. Então, esse estudo, eu estava falando, me perdi no raciocínio, eu estava falando que a gente pode usar a pesquisa de bactérias como ferramenta diagnóstica, mas sabendo que endometrite é uma inflamação do endométrio, não necessariamente provocada por bactéria, tem a teoria de que possa ser inflamação por outros motivos, até virais. O que esse estudo quer mostrar é a natureza infecciosa, principalmente bacteriana, das endometrites crônicas. Então, ele vai fazer uma análise estereoscópica, histopatológica e imunohistoquímica, um tríplice diagnóstico, de pacientes antes e após tratamento, tendo um controle, que são pacientes que foram encaminhadas para o Instituto para fazer estereoscopia, são identificadas com endometrite crônica, não aderiram ao tratamento e acabaram repetindo a endometrite a tríplice diagnóstica sem ter feito o tratamento. Então, vamos comparar essas pacientes que não aderiram como controle com as pacientes que fizeram o tratamento. O critério de inclusão são mulheres que apresentavam, então, os sinais estereoscópicos de endometrite crônica e que a biópsia com o CD138 confirmavam esse diagnóstico. Queria falar, doutor Marcelo? Não, pode seguir. Tá? Como critério, porque isso eu comentei, né, que o critério diagnóstico varia na literatura, eles colocaram aqui o corte de maior ou igual a 1 plasmócito nessa aproximação, quando a gente faz microscópico, de 10 higher power field, tá? Como critério de exclusão, outras doenças que inflamam a mucosa, endometriose e adenomiose, o estado de pós-menopausa, que muda o aspecto da cavidade, restos ovulares, hiperplasia típica ou malignidade, endometrite crônica prévia, tuberculose, doenças autoimunes e tratamento hormonal ou com antibiótico nos últimos 3 meses. Então, as pacientes selecionadas foram até o Instituto fazer estereoscopia por apresentarem ou sangramento uterino anormal, ou infertilidade, ou uma suspeita de lesão intrauterina, como mioma ou suspeita de pólipo ou ultrassonografia. E elas confirmavam o diagnóstico de endometrite crônica, e aí foram selecionadas 64 pacientes que tinham feito tratamento antibiótico e 64 que não tinham aderido ao tratamento. A intervenção, então, realizada foi a esteroscopia com biópsia endometrial. Esse material foi para análise histopatológica, imunohistoquímica e microbiana, através de cultura e PCR para os principais agentes. Essa análise é feita pelo menos 2 vezes nos 2 grupos, porque foi feito como diagnóstico, até para critério de inclusão, e depois para verificar se havia sido tratado, né? Inclusive nas pacientes controle já tinha sido marcada e ela não aderiu, então ela foi reavaliada algumas semanas depois da primeira biópsia. As pacientes que tinham endometrite crônica persistente, nesse grupo que está tratando, poderia repetir o tratamento antibiótico, todos eles foram orientados por cultura, tá? Então, não necessariamente vai tratar com a mesma coisa, com o mesmo antibiótico. Mas essas pacientes poderiam repetir o tratamento em até 3 vezes, até que fizesse o tríplice negativo do diagnóstico. O desfecho primário do estudo, então, é a taxa cumulativa de cura. Então, depois de 3 tratamentos, qual foi a taxa de cura? E vai comparar com o controle. E o desfecho secundário é a taxa de cura após o primeiro curso de antibiótico. Só para esmiuçar um pouquinho de como foi feito, né, como foram feitas essas intervenções, o diagnóstico por esteroscopia e a biópsia endometrial foram feitas em fase folicular. Os critérios utilizados para diagnosticar endometrite crônica na esteroscopia são aqueles critérios que eu falei padronizados, então presença de micropólipo, aspecto em morango, hiperemia.
O histopatológico e a imunohistoquímica tiveram esse corte de maior ou igual a 1, presença de plasmócito ou né, marcação de CD138. E na cultura, uma parte do material era enviado para a cultura e PCR para análise microbiana. O tratamento, então, foi orientado por antibiograma, tá? Então, quando a paciente tinha no antibiograma gram-negativo, fazia um ciclo de ciprofloxacino de 500, de 12 em 12 por 10 dias. Quando o gram-positivo, fazia amoxiclavulanato de 1 grama, de 12 em 12 por 8 dias. Quando dava micoplasma ou ureaplasma no PCR, eles usaram josamicin. Esse antibiótico eu não conhecia, né, não temos no Brasil, mas é um macrolídeo, algo semelhante à azitromicina. Então, 1 grama de 12 em 12 por 12 dias. E quando dava negativo, né, todas essas pesquisas faziam um tratamento empírico, como a gente faz para a DIP, né? Então, ceftriaxona, 250 mg, dose única, associada a doxaciclina de 100 e metronidazol de 500 via oral, ambos de 12 em 12 por 14 dias. Esse quadrinho é para mostrar a quantidade, né, os tipos mais frequentes de micro-organismos nessas amostras. Então, tanto no grupo A quanto no grupo B, né, os tratados e os não tratados, a gente tem uma presença maior de Escherichia coli, estrépito, enterococo e ureaplasma, né? A clamídia, eu não sei até onde não é, né, diagnosticada, que é difícil diagnosticar. Então, aqui está 0, mas ela tem a sua participação, bem provável. Então, para a gente ver que boa parte dessas bactérias não são do trato genital, não são aquelas mais comuns do trato genital. Muitas delas podem vir aí por translocação bacteriana, muito provavelmente bactérias do intestino. Dos resultados, então, a primeira coisa para falar é que entre os grupos não houve diferença estatisticamente significativa entre idade, IMC e paridade. Em relação ao desfecho primário, que é a taxa cumulativa de cura, o grupo A teve 81,25% de taxa de cura e o grupo B apenas 6,25%, um P bastante significativo. Para o desfecho secundário, essa diferença é menor, então, após apenas um tratamento com antibiótico, a taxa de cura foi de 32,24% no grupo A, e no grupo B, né, manteve porque é o controle de 6,25%, o P ainda estatisticamente significativo. Aqui, graficamente, a gente vai ver a cada ciclo de antibiótico a comparação. Então, claro que aqui tudo é o grupo A, que é o grupo tratado. As barrinhas em vermelho são a porcentagem de cura. Então, no primeiro ciclo de antibiótico, a gente tem que a avaliação estereoscópica diagnosticou apenas 30% de regressão, né, de taxa de cura. Então, os achados ainda estavam presentes em 70%. A histologia teve uma avaliação melhor, com a taxa de cura indo a 70%, o oposto da estereoscopia. E a contagem de CD138 fica no meio do caminho, com mais ou menos 50% de cura após o primeiro ciclo de antibiótico. No segundo ciclo, a gente já tem uma taxa melhor pela estereoscopia, talvez até pelo tempo que dá para a paciente de fazer essa remissão dos sinais de endometrite. Então, já vai para quase, né, pouco mais de 60%. A histologia ainda cresce, vai para mais de 80%, e a contagem de CD138 entre 70% e 80%. E, por fim, depois de 3 ciclos de tratamento com antibiótico, a estereoscopia já alcança uma taxa de cura de 80% e a histopatologia com a imunohistoquímica semelhantes em mais de 90%. Para trazer para a discussão, e essa parte, na verdade, eu queria deixar até mais aberto, né? Eu peguei aquela análise SWOT para a gente analisar as forças, as fraquezas, oportunidades e as ameaças que o estudo pode oferecer. Então, o que eu achei, né, minha opinião, é que o que dá força ao estudo é essa presença de controles, tá? E o fato de ter sido o mesmo avaliador, tanto na estereoscopia quanto na análise patológica, foi o mesmo patologista. Isso reduz a variação interobservador
Então, isso é um ponto forte do estudo. Dentre as fraquezas, foi uma análise retrospectiva, isso limita algumas coisas, como, por exemplo, o médico não foi cegado, porque isso não foi proposto no início. Os controles não foram reavaliados apenas uma vez, então aquelas pacientes do grupo B, elas foram avaliadas por esteroscopia, histopatologia, apenas uma vez, cerca de 4 semanas depois da primeira biópsia. E a gente, em outros estudos, mostram que, talvez dando mais tempo, a taxa de remissão espontânea poderia ser maior. Então, eu lembro de um estudo que mostrou que, com 10 semanas, a taxa de cura aumenta espontaneamente. Então, o fato de ter sido avaliada apenas uma vez, com esse intervalo de 4 a 6 semanas, é uma limitação do estudo. Talvez não tenha sido muito justa a comparação quando a gente fala da taxa cumulativa, que as pacientes passaram por 3 ciclos de antibiótico, com certeza passaram aí por 10 semanas de intervalo, tá? E a amostra é pequena, né? A gente está com 64 em cada braço. De oportunidade que eu vi a partir desse estudo, seriam mais estudos prospectivos, randomizados, né, duplo cego, que vai aumentando a força do achado, do estudo. O tratamento empírico, eu pensei que como oportunidade, mas não sei exatamente se entraria aqui, mas é porque na prática a gente acaba fazendo mais um tratamento empírico, né, e não essa pesquisa com PCR, com cultura. E a avaliação de desfecho reprodutivo em relação tanto ao tratamento quanto à taxa de cura, né? O que de fato é importante para a gente é se vai ter um benefício para a nossa paciente. Então, será que o tratamento traz o benefício de taxa de gestação, de nascido vivo? Ou será que é a taxa de cura, independente se está espontânea ou se pós-tratamento? Acho que isso é uma oportunidade, acho que os estudos podem vir aí como novidades. A ameaça que eu identifiquei foi principalmente naquela primeira barrinha que eu mostrei, né, de 30% apenas de diagnóstico de cura. Então, será que a gente está sobrediagnosticando na estereoscopia uma falha de tratamento? E no momento que a gente sobrediagnostica, a gente pode estar sobretratando também, né, fazendo mais tratamento, demandando mais tempo. E às vezes a gente está desviando do foco, que é aumentar a taxa de implantação, aumentar as taxas de nascido vivo, enfim. E a gente não tem essa correlação, né, objetiva entre tratar e uma melhor taxa de gestação. Doutor Marcelo, você quer falar nesse primeiro ou quer falar no final? Eu acho que a gente pode seguir apresentar. Você pode apresentar o segundo e a gente abrir para discussão e ouvir a opinião de todos. Beleza. Então, começando agora o segundo. Agora é um grupo chinês, também publicado na Fertility, no mesmo mês, no mesmo ano, em junho de 2021, também avaliando o impacto da antibiótico terapia no desfecho taxa de cura. Tá? Esse estudo, inclusive, até queria ter como desfecho inicial o desfecho clínico, né, de taxa de gestação e tudo mais. Ele mesmo percebeu que o N amostral deveria ser bem maior, então acabaram indo para a taxa de cura como desfecho primário. Mas vamos lá. Então, o objetivo era comparar a taxa de resultado negativo para endometrite crônica entre pacientes que trataram com antibiótico versus pacientes que não trataram. Esse já tem um design, como eu tinha falado na oportunidade anterior, né? Um ensaio clínico, randomizado, simples, né? Então apenas um cegado. Como critério de inclusão, mulheres no MENACME também, encaminhadas para esse instituto por falha de implantação, ou infertilidade, ou abortamento de repetição, ou ainda sangramento uterino anormal, sendo que na esteroscopia, para as pacientes serem incluídas, não poderia ter sinais de hiperplasia típica, malignidade, e essas pacientes, para serem incluídas, deveriam concordar com o second look, né, com essa segunda avaliação por esteroscopia após o tratamento ou após um período, que seria o controle, né, sem o tratamento. O critério diagnóstico, eu vou até falar mais na frente, mas foi o mesmo do estudo anterior, isso é interessante para a gente poder comparar um estudo com o outro. Como critério de exclusão, algo muito semelhante, não poderia ter tratamento hormonal nem com antibiótico no mês anterior. Como eles propõem um tratamento empírico padrão, não poderia ter alergia ao antibiótico proposto, que nesse caso foi a levofloxacina com tinidazol.
e não poderia ter presença de outra condição infecciosa simultânea que pudesse causar confusão, né? Fator confundidor. Então, as pacientes foram selecionadas um total de 132, né? Então, elas preencheram o critério de inclusão, mas 12 saíram do estudo, 120, então, foram randomizadas de 1 para 1, 60 para o grupo de tratamento, 60 para o grupo controle, tá? A intervenção, então, foi, além da análise estereoscópica e com biópsia endometrial, foi esse curso único de antibiótico-terapia empírica por 14 dias com levofloxacino e tinidazol. Ambos os grupos passaram pela reavaliação aproximadamente 4 semanas após a primeira biópsia, tá? E as pacientes do grupo controle que permanecessem com endometrite crônica na reavaliação eram, então, oferecidas a tratar, mas não vai entrar no estudo para reavaliação numa terceira olhada, não. Só foram oferecidas, até por uma questão ética, a tratar. O desfecho também é a taxa de resultado negativo nessa segunda avaliação. Então, aqui graficamente, para ficar um pouquinho mais fácil de visualizar, as 132 pacientes que preencheram o critério, as 12 que desistiram do estudo, a randomização, uma perda no follow-up, porque no grupo tratamento, uma não repetiu a biópsia, não foi para o second look, e no grupo controle, 5 não foram para o second look. E aí a gente tem, já dando spoiler aí no resultado, né, dessas 59 que repetiram a biópsia endometrial no grupo tratado, só 6 ficaram positivas ainda, né, permaneceram com sinais de endometrite crônica, as outras 53 estão no grupo de taxa de cura, e dentro do grupo que não tratou, 48 permaneceram positivas e 7 converteram para negativo com essa regressão espontânea, tá? Bom, esmiuçando um pouquinho a intervenção, aqui também a esteroscopia e a biópsia endometrial foram realizadas em fase folicular. A esteroscopia também seguiu os mesmos critérios padronizados, publicados no artigo de Tianelli et al. De 2019. E para a biópsia endometrial, ele nem foca na histopatologia, aquela coloração comum. Foi direto para a marcação com CD138, com o mesmo corte utilizado no artigo anterior, tendo maior ou igual a uma célula marcada por essa área, né, na aproximação, já era considerada endometrite crônica, sendo que se houvesse mais do que 10 células positivas para CD138, essa endometrite era classificada como severa. Se menos que 10, era considerada como leve, tá? Independente dessa classificação, o tratamento empírico foi realizado com levofloxacino de 500 mg e tinidazol de 1 grama, ambos via oral 12 em 12 por 14 dias, tá? O second look era realizado 4 semanas após o término antibiótico no grupo A, que foi tratado, e aproximadamente 1 a 2 ciclos menstruais após a primeira no grupo B, que não foi tratado. Aqui, graficamente, a gente pode ver a taxa de cura, então, após o antibiótico, no grupo tratado, 89,8% de taxa de cura, enquanto que no grupo controle, 12,7%. Uma variação bem grande. Então, um pouquinho dos resultados, a taxa de negativo no grupo controle, ou no grupo tratado versus controle, é essa que eu já mostrei graficamente, 89,8 vezes 12,7%, o que dá um risco de 7 vezes maior de curar quando usa antibiótico. Depois eu vou mostrar o intervalo de confiança, né, que não cruzam 1, então está certinho, estatisticamente significativo. A taxa de negativo espontâneo ou com tratamento foram melhores em pacientes classificados com endometrite crônica leve. Então, a gente tem uma taxa de regressão espontânea de 17,5% dentre as pacientes com endometrite crônica leve e de 97,7% quando usa antibiótico. Já dentre as pacientes com endometrite crônica severa, não houve taxa de remissão espontânea e com o uso de antibiótico cai para 68,8%. Não houve diferença estatisticamente significativa nos desfechos reprodutivos. Eu vou mostrar daqui a pouco a tabela. Esses números que eu estou colocando são dentre as pacientes que queriam engravidar, tá? Então, a taxa de concepção nas pacientes que queriam engravidar e que foram tratadas foi de 48,6% e das não tratadas foi de 40%. A taxa de gestação em curso também não tem um P significativo,
Nas pacientes tratadas foi 43,2%, nas pacientes não tratadas 25,7%. A diferença já está maior, a questão é mais o P mesmo. E a taxa de abortamento a mesma coisa, tem uma diferença grande, né, de 5,4 para 14,3, das tratadas para as não tratadas, porém o P também não é significativo. Não houve diferença entre os grupos em relação às características demográficas, tá? De idade, MC, paridade ou de abortamentos prévios. Graficamente, agora, um pouquinho, deixa eu ver minha setinha aqui, só para voltar naquela história da leve e da severa, aqui mostrando a quantidade, 0 pacientes curados espontaneamente em 15, 11 em 16, comparado em 42 para 43, no grupo tratado, quando a gente fala de leve e de severa. Tá? Falando do desfecho reprodutivo, o que está em vermelhinho é o que eu já trouxe para vocês. Vocês podem ver aqui que o intervalo cruza 1. Então, para mostrar aqui, pela questão de significância estatística, essa é a questão, esse é o problema. Mesmo aqui, onde tem uma diferença, né, de taxa de gestação ongoing e de abortamento, o intervalo acaba cruzando 1. Tá? Esses outros resultados aqui é por paciente randomizada, para incluir pacientes que não desejavam engravidar e que engravidavam e que acabaram abortando, tá bom? Também a diferença é um pouquinho grande, né, aqui e aqui, mas o intervalo cruza 1, tá bom? A análise SWOT, novamente, para a gente fazer um pouco da discussão. Como força, esse estudo traz o modelo, né, o design dele, desculpa. Então, é um estudo que foi randomizado, caso controle, prospectivo, então isso foi um ponto bem forte no estudo. Os médicos foram cegados, as pacientes não, mas só o fato de ter o cegamento dos médicos, isso é um ponto forte. Foram 2 estereoscopistas que participaram do estudo, mas ainda assim é uma variação pequena, né? Apenas 2 médicos fazendo análise estereoscópica e apenas um patologista. E o diagnóstico era por CD138, então a acurácia aqui está mantida. De fraqueza, a amostra pequena, principalmente para os desfechos reprodutivos, né? Talvez se a amostra fosse maior, aquele nosso intervalo cruzando 1 poderia ir para um lado, poderia realmente ser significativamente estatístico. E as pacientes não terem sido cegadas. Bom, não acho que é uma fraqueza muito grande, mas botei. Como oportunidade para estudos próximos, né, eu acredito que o N maior, que possa dar uma melhora na questão do P para esses desfechos reprodutivos. De fato, buscar como desfecho primário essa avaliação dos desfechos reprodutivos em relação ao tratamento da endometrite e em relação à taxa de cura. A gente não sabe exatamente se o tratamento ou se é a cura ou a não presença de endometrite que vai trazer um benefício para a paciente. E também, já que esse estudo trouxe uma diferença na taxa de cura para pacientes com endometrite crônica leve e severa, talvez seja interessante a gente comparar os desfechos reprodutivos de pacientes com endometrite crônica leve ou severa e como é que isso, tratando ou não tratando, seria o impacto disso no desfecho reprodutivo da paciente. Como ameaça do estudo, eu vi essa questão do uso de antibiótico de largo espectro de forma empírica, isso na prática clínica, com tantos diagnósticos de endometrite, se a gente pode estar forçando uma resistência na população. E a questão da expectativa, eu falei isso também na ameaça do primeiro estudo, se a gente não está se perdendo, né? A gente está focando no tratamento da endometrite e até onde o tratamento e a taxa de cura tem uma relação com o desfecho que a gente quer, que é aumentar, nem que seja um pouquinho, a chance de sucesso dessas pacientes que buscam o nosso tratamento. É isso, gente. Não sei se foi muito rápido. Obrigada pela atenção, pela oportunidade, doutor Marcelo. E agora eu quero ouvir um pouquinho vocês. Doutora, parabéns. Foi muito boa a apresentação. Obrigada. Acho que esse ponto final é importante, na medida que a gente não tem uma relação causa e efeito tão importante demonstrada em termos de desfecho reprodutivo. Então, o problema é que na hora que a gente pede exame e aparece o diagnóstico, fica difícil não tratar, não intervir. É só essa questão, né? Do ponto de vista prático, fica difícil não tratar.
E eu já ouvi isso de outras áreas específicas, até que ponto antibiótico é a solução, ou se no futuro a gente vai tratar mais a questão de microbioma, probiótico, vai ser muito mais importante do que antibiótico em si, entendeu? Então, isso eu realmente não sei. O que você acha, Sampaio? Queria te ouvir, meu querido. Sei que você gosta bastante do tema. Bom, Jéssica, parabéns. Eu não sei se você viu hoje que a Fertility já meteu um editorial desses 2 artigos. Hoje? Não vi. Não viu, não? Não vi também. Ela já colocou um editorial hoje falando que o interessante da pesquisa é para saber se é falso positivo ou não, que eles viram a presença de plasmócito em células intersticiais, que talvez o nosso over seja só buscar a presença de plasmócito em mucosa. Então, a busca talvez tenha que ser um pouco mais ampla, sabe? Assim, Está cortando. é interessante. Oi, está cortando? Está cortando. Não, mas eu tô ouvindo. Eu também estou ouvindo bem. Acho que é o sinal teu aí. Acho que sou eu. Beleza. Então ele vê lá, tanto que ele quer questionar aquela classificação se um único plasmócito, se 1 a 5, 5 a 10, aquela história toda. Mas o interessante é ele buscar em células intersticiais, que diz assim, só em mucosa pode ser fisiológico, né? Só em mucosa pode ser fisiológico. Então, tentar ver... Lê lá, é pequenininho o editorial, é uma página de pouquinho, é um comentário, é muito curioso. E no ponto que você falou aí, Vale, que eu também acho muito interessante, que a gente está trabalhando isso como DIP, é que se esses casos, e a gente buscar, porque não achei na literatura até hoje, uma comparação do plasmócito com o Alice, né? Porque o Alice, teoricamente, fornece a nós o nome da bactéria. Eu gosto muito do EMA. O que a gente faz aqui também, Vale, pega Provence, né, que é um lactobacillus bem interessante, em vez de via oral, a gente usa de via vaginal. Jorginho e eu começamos assim usar, eu pedi para ele usar até na clínica ginecológica para candidíase recorrente. E ele teve um bom resultado usando lactobacillus em candidíase recorrente, usando via vaginal Provence, sabe? Agora, eu penso que tem que ter uma relação, a gente vai ter que fazer uma relação entre o plasmócito intersticial e o Alice, porque tem que saber um antibiótico mais específico. Porque aquele primeiro trabalho francês, onde ele faz PCR, para a gente é surreal fazer PCR de cada bactéria. Isso é impossível. Então eu acho, mas acho eu acho que é responsável por parte das falhas, sim. Só acho que o diagnóstico está meio over, sabe? A gente ainda está precisando de uma ferramenta melhor. Está parecendo, lembra, Vale, quando começou os Doppler para tudo, né? Doppler para avaliar a receptividade endometrial, mesma coisa. Ele dava 70% de implantação. Mas acho que é mais um caminho, sim. Tinha Doppler ocular para tratar de TED. Mas, o Sampaio, e a questão do lactobacilo, a dúvida para mim é se tem que tratar um intestino ou se tem que tratar localmente, sabe? Eu não estou convencido que o tratamento é local, sabe? Vale, essa coisa sua é muito interessante. Tem um trabalho do American Journal, Gynecology and Obstetrics, de uns 3, 4 anos atrás, em Camundongo, mudando a flora intestinal para tratar endometriose em Camundongo. E eles conseguiram remissão e não implantação de endometriose, mexendo na flora intestinal. Sim. Aqui a vaginal é por causa da candidíase, sim. Mas uso oral também. Entendeu? E tem aquela fórmula lá. Eu fico muito invocado com aquela fórmula do Genomics. Mas você não tem específica para a América Latina. Ela tem para a Europa, Estados Unidos, e aí eles sugerem uma para nós lá. Nós estamos igual no quadro de medalha, lá embaixo. Então, verdade. Eu peço para manipular, porque toda farmácia manipula, e dá um conforto, que eu também concordo com você. Quem começou com essa história, você lembra, foi o Peter. Ele fez um trabalho isolando a lactobacillus em útero e vagina e encontrou uma correlação entre a taxa de gravidez. Depois ele parou um pouco com isso, que ele está nessa briga da progesterona, e nunca mais publicou nada
sobre isso. Mas sim que eu acho todos os dois campos. O que entra numa contradição, só para poder arrematar, porque eu estou falando demais, com o trabalho do Scott apresentado na Escher, que embrião euploide, 3 transferências, dá 95% de gravidez. Então, praticamente descarta a relevância do endométrio. Mas é do Scott, aí nós sabemos, e genômicos, Scott, aí tem uma opção de coisa no meio que a gente não sabe. Né? Esse é um dado interessante para você puxar aí. 3 transferências de euploide, qual é a taxa de gravidez que você tem? Não, podemos puxar. Outra coisa, doutora Jéssica, a gente tem muito resultado de hemodiálise com imunohistoquímica. E tudo feito pelo... Eu estou lembrando que eu falou isso em janeiro para mim. Doutora, vai ver se tem correlação. A gente vai encontrar, e outra coisa, é o mesmo patologista o tempo todo. Então, a gente... Sim. Isso para nós traz uma significância importante né, sobre a questão de um estudo vai ser retrospectivo, mas a gente vai demonstrar se a expressão gênica de bactéria ou de alteração de microbioma está refletida. O EMA não acredito não, o ALICE é que eu acho que a gente vai ver que tem muito falso negativo com o CD138, sabe? Provavelmente explicado por causa das células intersticiais. Né? Isso, pode ser. Pode ser. Sim, é. Isso não é difícil porque toda vez que a gente faz biópsia endometrial aqui, Sampaio, eu mando para estudo patológico e o plano paga a imunohistoquímica. Então, até para juntar dado e agora a gente poder analisar e fazer uma publicaçãozinha interessante. Interessante. Você faz o LCA também, 45RB? Não. Só o 138? Só o 138. Agora, aqui, Sampaio, faz muita pesquisa de PCR, de DST no Papa Nicolau. Muito. Do mesmo jeito que faz, do mesmo jeito que o plano paga, acho que pode pagar para biópsia endometrial ou não. BH, como a história Unimed, eu tentei isso no passado e realmente não consegui. Não consegui. O Jorginho está acabando de me falar aqui do lado, que não autoriza. E Jorginho sabe as regrinhas do Unimed todas. Mas, né? o Jorginho, e autoriza a pesquisa de DST no Papa Nicolau, junto com o Papa Nicolau? No colo? Muitas vezes eles autorizam, mas algumas vezes eles bloqueiam. Qual que é o critério? Eu não sei, vale. Mas é incomum também eles autorizarem, viu? Bloqueio de pesquisa de DST no Papa Nicolau que é complicado. Eles preferem pagar uma cultura e outro tipo de pesquisa do que pagar no Papa Nicolau. Impressionante. Entendi. A chance é grande. Depende muito do que está fazendo. Hoje a liberação é via online, então é muito complicado a gente conseguir liberar online. Aí a paciente tem que ir lá e fazer uma requisição pessoal. E isso dá muito trabalho para ela. Não, aí complicou. Posso falar um pouquinho da minha experiência? Porque eu faço esteroscopia. Pô, Esther vamos tá falando. adorar. Vamos adorar, Esther. Olha só, eu faço esteroscopia num hospital grande aqui. E eles têm sistematicamente autorizado a gente fazer a biópsia e a imunohistoquímica para os casos que a gente está pesquisando endometrite crônica. Eu nunca pedi avaliação microbiológica porque eu acho que a chance de contaminar com própria esteroscopia é grande. Então, a gente vai ficar sem saber se é de lá mesmo ou não. E se vier com sinal dentro dos critérios que a gente avalia de endometrite crônica, a paciente geralmente não é uma paciente qualquer, né? É uma paciente que tem um aborto de repetição ou mesmo uma falha repetida de implantação, ou tem uma história, né, que pode sugerir endometrite crônica. Então, normalmente o tratamento é empírico, mas assim, a gente não tem dificuldade de pedir imunohistoquímica, não. Eles liberam 100%. Inclusive, a gente vai fazer, quer dizer, a Tarina, que é uma outra esteroscopista, vai fazer um trabalho lá, e lá a gente pede o CD138, o LCA, que é linfócito B, o PGP 9,5, que é uma marcadora indireto de endometriose, e também o CD56, que a gente ainda mede, mas assim,
a gente tem essa dificuldade de saber, né? Estamos medindo para a gente ver o que a gente vai fazer depois com ele, tá? Mas essa é a minha experiência. E a gente, assim, claro, a minha experiência é pequena, são as minhas pacientes, alguém que me encaminha, mas eu tenho um muito bom resultado com o tratamento da endometriose crônica nessas pacientes específicas, né? Que são pacientes que têm uma história que sugere endometriose crônica e que a gente vê confirmado na esteroscopia e na imunistoquímica. Esther, você faz controle de cura? É isso que eu ia perguntar, Não o faço. intervalo. Eu vou te falar, eu não faço, e eu vou te falar por quê, porque a maioria das pacientes engravidam logo em seguida. Impressionante. Ou engravidam espontaneamente, então, assim, a maioria engravida espontaneamente. Tá? Cuidado com essa frase, que você sabe as que engravidam, não sabe as que não engravidam. É aquela história. Não, eu sei totalmente todas, porque são as minhas pacientes. Engravida, ele volta ao urologista. Não, Marcos, mas eu sei porque são todas minhas pacientes, então elas eu tenho controle absoluto, das minhas. Por isso eu estou te falando que não é uma eu grande, né? Mas a minha experiência é muito boa. Então, eu continuo, eu acredito no tratamento, porque a minha experiência com o tratamento é muito boa. O LCA eu acho muito bom você pedir, que é o CD45RB. O CD56, você já começa com um grande problema de pedir o CD56, que é um natural killer, porque o natural killer, ele varia se é fase folicular, se é fase luta, que dia do ciclo, duração do ciclo da mulher. Claro. Então, o CD56... Pois é difícil a gente saber mas, assim, existem alguns parâmetros, né, que a gente usa, mas, igual eu falei, esse é um que a gente não sabe muito o que fazer, mas o hospital está fazendo para a gente um painel, né, e assim, é assim que a gente tem trabalhado, mas a gente não baseia tratamento na CD56, não. Para tratamento, não. Toda esteroscopia, você tem a data do ciclo que foi feita, se a paciente é no ovulatório ou não é no ovulatório? Tenho tudo. Tenho. As minhas pacientes eu tenho controle total. Esse é um trabalho interessante. Você vê a quantidade de natural de acordo com a fase do ciclo. Porque ela tem que aumentar na fase luta comparada com a fase folicular. Entendeu? Isso é uma curva para se fazer. Enfim, pois é. Às vezes tem fazer. Tem um caminho aí. Beleza. Ô, Esther, você faz lá pela Unimed, é, Esther? Faço, pela Unimed. Vou botar aí mas... caso que eu estou mandando aqui também, ué? Pode mandar. Eu faço tudo. A maioria é Unimed, mas todos os convênios do Felício Roxo eu faço lá também. Beleza. Alguém mais quer fazer algum comentário, uma pergunta? Eu quero. Ih, peraí. Eu tô na caverna aqui. Peraí. Deixa eu sair, melhor. Deu certo aí? Tá dando para me ouvir? Sim. Sim? Eu não consegui ligar o vídeo aqui, não. Peraí. Conseguiu sim, a gente está te vendo. Consegui? Então pronto. Peraí. Deixa eu tirar a máscara. Vamos te ver, né? Cuidado com o que você faz. Tá bom. Vou ficar quieta, então. Olha só. Não, é só para falar uma coisa. Questão dessas bactérias aí, né? Falando se seria benéfica, se seria maléfica. Entendo esse caso de endometrite, né? Que realmente a gente está começando a entender agora. Mas, só para lembrar uma coisa, quando o embrião está lá no útero, na trompa, ele está no ambiente que é pobre em oxigênio, né? E o que ele usa muito para fazer o metabolismo é o lactato. Então, seria interessante, do ponto de vista embrionário, a gente suplementar, sim, com lactobacilos, né? Para aumentar a produção de lactato ali para ele. Seria mais uma fonte de energia para o embrião. Assim, independente da regulação que está acontecendo ali, se está mais para lactobacilo, mais para outro tipo de bactéria, mas eu acho que os trabalhos mostram que o lactobacillus, ele é benéfico, né? Então, só queria fazer esse comentário, assim, que para o embrião, a produção de lactato é interessante, né? Ô, Renata, a próxima vez que você tirar a máscara, não tira por cima do cabelo, não, que não é muito higiênico você dar de exemplo para o resto, não, viu?
Não, mas essa daqui, ó, a parte que eu estou usando por dentro não tem problema, não. Tá bom, Renatinha. Muito Então bom, é isso. muito bom. Provence é tudo de bom, hein? Mas Provence é tudo de bom. a favor. Oi? O lactobacilos, você, eu, Renata, eu acho que todo mundo que está aqui tem que pensar a forma de como a gente usar esse lactobacilos. Acho que é uma coisa para a gente pensar mesmo. Ô, Sampaio, para mim o segredo vai estar no intestino. O intestino regula tudo, entendeu? Mas pede aí para o povo fazer esse estudo, só assim, poucos casos, só para a gente ter uma noção se que você fez 3 transferências, que taxa de gravidez deu? Tá, não, vou pedir para levantar. Mas não, eu acho que 3 transferências não dá 90%, não. Infelizmente, não. Mas a gente vai levantar. Falo, antes de quando eles eram sócios, não dava 90%, lembra? Dava 30% de falha de filho. Com 6 embriões, 35% de falha. Agora dá 6% com 3 embriões. Mudou um pouco. Mudou um pouco. E sem nenhum fator endometrial. É difícil, né? É que nem a história. É a história da inteligência artificial para medir a probabilidade de nascido vivo. Quer dizer, não está levando em consideração outro fator, né? É só a qualidade embrionária. Exatamente. Doutor Marcelo, eu acho que pode ter um viés aí, porque depois de transferência de 2 euploides, a gente já vai ter feito mais um monte de coisa, né? De pesquisa. Mas eu não vi essa apresentação oral, né? Mas ele está dizendo 94% e, pelo que eu estou entendendo que o Sampaio falou, sem nenhum tipo de intervenção, né? Não, eu estou falando dos nossos dados. Tá. Dos nossos dados. dados. Depois de 2 euploides, você tem que fazer alguma coisa para paciente. Quem que vai ter paciência de transferir 3 euploides sem mudar o protocolo? Doutora Bia, foi o que eu acabei de falar aqui. A gente se depara com um diagnóstico estereoscópico, seja histopatológico, seja por imunohistoquímica, de endometrite. A gente é obrigado a tratar, né, Sampaio? A gente não tem escolha de não tratar. Isso porque, às vezes, vem outros diagnósticos também, né? Quando a gente faz aquela análise de sangue para pesquisa de trombofilia hereditária, cardiopirida, e aí vai somando tratamento. É difícil a gente parar só na endometrite. Não, de não tratar. E de não tratar. Você falou de trombofilia, mas tem uma revisão sobre falhas de FIV de uma revista que chama Reproductive Science, que é de janeiro desse ano. É uma revisão e é PMC, sabe? É grátis lá no PubMed. Ele fala que heparina, em nenhuma situação, pesquisa de trombofilia e heparina não serve. Como, graças a Deus, mais um artigo falado do intralípide, que eu não aguento mais falar desse intralípide, Vá. Vou te falar. Isso é, exatamente. Entendeu? Interessante. Mas é isso. Doutor Marcelo e Marcos, posso te fazer uma pergunta? Sabe? Oi? Pergunta, doutora Bia. Pergunta sim. Não, era para perguntar para o Marcos se ele acha que, assim, né, em relação aos lactobacilos, se ele acha que a gente teria que fazer lactobacilos de rotina para todo paciente que trata endometrite, que usou antibiótico, que pode mudar fora. Se ele acha que a gente tinha que fazer para todo mundo que trata endometrite, independente de EMA. Eu faria. Sim, e também, o que eu não sei ainda, Beatriz, que a gente não fez esse estudo aqui, porque não tem nem caso para isso em quantidade, é se usar só o Provence via vaginal ou usar o manipulado do Genomics. Esse dado não tem. Ou se algum lactobacillus faz diferença, qual? Ou se é só a quantidade. Eu acho que ainda não está claro qual é a flora de lactobacillus que a gente precisa que se adequa melhor. Então, quando a paciente não tem o EMA, eu uso o Provence via vaginal. E associado com oral, como disse o Vale. O Reuters. Bia, esse tema para mim é muito interessante. Acho que a gente sabe pouco disso. Eu vou tentar descobrir alguém que entenda bastante disso para ver se dá um clube de revista, uma aula para a gente. Sabe? A Renatinha tá à toa pra caralho e adora o tema, ela pode montar essa aula, porra.
tô à toa, você tá doido? Não, eu gosto mesmo, mas não tem muito o que falar. O bom do lactobacillus é que eles falam, pelo menos naquelas análises da Genomics, é o tal do crispatus. Tem uma coisa Que é assim, o não tem? crispatus. Então, eles falam muito bem desse daí. Agora, eu acho que, em geral, qualquer lactobacillus aí vai ser benéfico. E principalmente se usou antibiótico depois, né? Quer dizer, anteriormente, né? Então, lactobacillus é bom. Ou então, se colocar, vamos pedir para a Patrícia montar? Vê se a Patrícia arruma tempo para montar essa aula. Vamos ver aqui como que a gente organiza. Mas para semana que vem não dá não, hein? Não. Isso aí tem que buscar longe. Pronto. É porque eu até tenho uma apresentação disso, mas tem que atualizar ela, porque os artigos são antigos já, né? Então não sei o que mudou. E tinha muita associação de doença mesmo com a bactéria intestinal. Eles estão fazendo ligação de Alzheimer. Tem uma substância que foi proibida lá na França. Sabe aquela que tem na pasta de dente? Chama dióxido de titânio. Ela foi proibida na França porque altera todo o microbioma. E daí, tipo assim, eles faziam comprimidos de qualquer coisa lá, uma suplementação vitamínica. Aí botavam o tal do dióxido de titânio. Aí o dióxido de titânio detonava toda a microbiota lá intestinal, então não adiantava nada. Então, assim, tem muita coisa, tem muito detalhe que a gente ainda não sabe, né? E aqui no Brasil não é proibido. Então, você vai comprar uma vitamina ali, ou, sei lá, mesmo um probiótico que tem dióxido de titânio, não vai adiantar nada você tomar aquilo ali, porque ele próprio já vai matar as bactérias que você está ingerindo. Então, tem muitas sutilezas aí, sabe? Sim. Mas eu posso atualizar essa aula e aí a gente vê. Porque a minha dúvida, Renata, eu acho que tratar localmente não é o futuro. Não, eu acho que também não. Eu acho que tudo é sistêmico. E a questão em relação a, por exemplo, a endometrite crônica, o estudo que vai ser muito interessante no futuro, isso eu já ouvi do caramba, agora está me faltando o nome dele, mas ele falando justamente, vamos ter que comparar o grupo controle sem tratamento e um grupo tratando só com lactobacilo, entendeu? Para ver desfecho de resolução. Claro. É igual, às vezes não precisa usar antibiótico, né? Só estabelecer melhor. Eu ouvi isso numa aula do Dominique Desigler. Eu achei bastante interessante. Super pertinente o que ele falou. Que o futuro não deve ser antibiótico terapia, sim a questão de regularização de lactobacilo. Igual a gente já passou das fases, né? Que antigamente usava anti-inflamatório. Vocês lembram? Aquele... como é que era? Feldene, que a gente usou, né? Acho que tudo são fases. Acho que agora nós estamos na fase de antibiótico terapia, mas depois nós vamos entrar na fase de equilíbrio aí, de alimentação mais saudável, uma vida mais vegana, gluten free. Vai pariu, Renato. Vai comer mais não vai. Vegana. Vai ficar tudo de bom aí, ó. Eu e o doutor Marcelo, a gente já deu um passo, né? Sábado a gente estava lá aprendendo sobre fitoterápicos, dieta. Mas eu só dei Jéssica, eu só dei aula e saí, sabe? Aí você foi pro porcão aí do lado, né? Aí foi. Que esse negócio de dieta funciona, eu quero saber como. Porque se fosse verdade, quem mora no Rio Grande do Sul, quem mora no Amazonas, quem mora na Bahia, quem mora no Rio, cada um tinha que ter uma taxa de fertilidade. Quem mora na Espanha, quem mora na África, tinha que ter outra taxa de fertilidade. Quem mora no Alasca tinha que ter outra taxa de fertilidade. Gente, eu acho que estabelecido, acho que recente a gente já falou isso, estabelecido só obesidade e qualidade de óvulo. O resto não cruza, a quantidade é muito pequena para chegar lá dentro do óvulozinho. Hein? Mas o líquido folicular pode ficar bem ruim, né? Assim, mas com dietas extremas, que eu estou dizendo.
extremas, mas o líquido olifolicular, não vamos esquecer, né? Ele é meio que uma lixeira, né? Você tem que entrar, mas não tem como sair, né? Então, tudo que você usar vai cair lá dentro, mas não tem como sair. Tudo que você... Essa observação foi sensacional. Meu pai, eu nunca tinha pensado nisso. Não, porque efetivamente não tem como depurar, né? Nada. O excesso também pode ser ruim, né? Tá ali, Sim. sei lá, vitamina D, tomando vitamina D lá, 50 mil unidades. Sei lá também, né? Não, aumenta risco de... Não, mas tem risco para a saúde, né? Aumenta risco de cálculo, né? Tem uma série de coisas. Uhum. Não, pois é. Não. Mas acho que é isso. Então, quando eu conseguir concluir alguma coisa com essas aulas aí, não, mas semana que vem a gente vai parir alguma coisa. A gente vai bolar alguma coisa. Pegar um tema. Lembra que a gente estava com a ideia de intercalar a apresentação de artigo com alguns casos clínicos? Que até o doutor Nilson ia trazer, porque aí dá uma aliviada de tempo e também enriquece, né? Envolve muitos parceiros. Boa. A gente pode ver se tem um caso clínico. Se não tiver ninguém para apresentar semana que vem, a gente pode escolher um da própria clínica, ou daqui ou de BH, para começar esse 15 em 15, esse revezamento. Podemos. Eu acho que na verdade, quem quiser discutir o caso, tiver dúvida, acho que podia querer apresentar. Acho que vai ser ótima a ideia. Gostei mesmo. Tinha até esquecido dessa história. Acho que vai ser muito bom para a gente. Até ser assim, Vale. Quem tiver caso quiser apresentar, manda no grupo para não juntar caso demais. Aí chegarem os primeiros, esses serão selecionados e a pessoa apresenta. Para pedir no grupo. Talvez nesse tempo uns 2 casos clínicos já sejam o suficiente, né? 1 ou 2. É porque vai gerar muito debate, né? Caso clínico vai ter muito debate e muito comentário. A apresentação seja mais sucinta, mas que a gente gere bastante debate. Esse é o objetivo. Beleza. A gente coloca no grupo, porque pode ter médico parceiro que não pôde estar nesse horário e que possa querer contribuir na próxima semana, né? Com certeza. Então tá, queridos. Ótimo dia para vocês. Gente. Boa semana, tá? A todos. Para todos.